Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Podem Mais, onde exploraremos histórias inspiradoras, ideias inovadoras e conversas que fazem a diferença. Eu sou Angelina, apresentadora, junto às minhas amigas e também fonoaudiólogas, Mariane e Renata. Estamos emocionadas por embarcarmos juntos nessa jornada de aprendizado e descoberta. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve em nosso canal e lembre de ativar o sininho para acompanhar todas as novidades. Ou, se você está nos acompanhando pelo Spotify, muito obrigada pela sua audiência. Hoje, vamos mergulhar no mundo do autismo. Não como uma condição médica, mas sob a perspectiva dos direitos e na jornada pelo olhar de uma mãe atípica. Vamos explorar histórias tocantes, insights valiosos e recursos úteis que podem ajudar a tornar o mundo um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos. Prepare-se para se emocionar, aprender e se inspirar com as histórias que estão por vir. Para começar, temos uma entrevista especial com ela, que é advogada, atuante e especialista em direito médico e da saúde, com ênfase em saúde suplementar, planos de saúde, mãe de 4 filhos, dentre eles o Gabriel, adolescente, autista, não falante e usuário de CA, que vai compartilhar conosco sua sabedoria e experiência sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora Raíza Galdino de Andrade. Muito prazer, gente. Agradeço demais o convite, de estar aqui com vocês e desejo muito sucesso. Obrigada. Pra gente é uma honra ter você aqui com a gente, começando, esse projeto tão incrível. Vamos lá. Vamos para as perguntas. É curiosidade de muitas pessoas, muitos pais, profissionais também, tá? Vamos começar procurando saber, te perguntando sobre a validade do laudo do TEA. Tá? O que está definido até o momento? Então, a validade do laudo do TEA, regra geral, ela é de 1 ano. Porém, existem inúmeras situações que isso pode se colocar de maneira diferente. Por quê? Porque, por exemplo, em processos judiciais, às vezes, o magistrado, o juiz que está conduzindo aquele caso, ele pede atualizações a cada 6 meses, a cada 3 meses. Então, não tem uma definição exata. O laudo de TEA, ele tem a validade de 1 ano. Porém, para algumas, digamos assim, repartições, algumas exigências, algumas atualizações, ele pode ser requisitado com um tempo menor, certo? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao laudo definitivo, se o TEA não é uma doença, Sim. Tá? Esse laudo não precisaria ser modificado, ser atualizado. Sim. Na verdade, existem 2 situações que chama-se o laudo de diagnóstico, que é uma coisa, e o encaminhamento do médico, que é outra coisa. Usualmente, a gente verifica essas 2 situações de forma conjunta num único documento. Então, quando eu digo ou relato uma necessidade de atualização, geralmente está atrelada a uma situação vinculada a um tratamento. Por exemplo, alguma necessidade específica, a um tratamento específico. Por essa questão que eu falo de atualização. Então, no sentido de um laudo que dê o diagnóstico, este laudo, ele é perene, ele não vai ser modificado. Então, o laudo médico diagnosticando o transtorno, no caso, atestando que o indivíduo ele é portador de autismo, ele não tem validade, porque o diagnóstico, por mais que exista, por exemplo, uma diminuição de estereotipias, ele nunca vai deixar de ser, porque é uma característica do indivíduo. Com relação a atualizações que eu mencionei, eu estava direcionando um pouco mais para as necessidades que estão correlatas a este laudo. Por exemplo, aos tratamentos multidisciplinares que são indicados. Isso ocorre por quê? Porque existe a modificação, aquisição de habilidades, necessidades que a criança às vezes tem alta e às vezes requer outras inserções terapêuticas. E por conta disso, a atualização da prescrição ou da indicação da terapia multidisciplinar, ela requer esta atualização. Porém, com o diagnóstico, atestando o transtorno, ele é perene. Como as 2 coisas estão, muitas vezes, intimamente ligadas, essa atualização se faz necessária por esta razão. Contudo, se fosse apenas para laudar, ele tem validade ad eternum, digamos assim. Exatamente, ficou perfeito agora. Agora certo. Acho que ficou bem definida a diferença, né? Pronto. E o porquê. Vamos lá. Autista, tem algum direito, tem algum benefício? Olha só, tem sim. Muitos deles federais, vinculados assim, aos direitos
legais que existem, garantidos pela nossa Constituição, pelo nosso país, e outros deles que são deliberativos, ou seja, as instituições particulares elas podem conceder, por escolha própria, algumas condições para os autistas, para outras deficiências, por mera escolha. Vamos lá, vou exemplificar algum deles, tá? Foram elencados alguns dos direitos, como muitas vezes a gente classifica a título, tá? Vou deixar bem claro isso. A gente sabe que autismo não é doença, porém, para o âmbito jurídico ou para o âmbito do direito médico, muitas vezes a gente trata isso como doença, sim, e assim, sem pejorar ou sem querer diminuir nenhuma condição, mas a gente que está acostumada com este diálogo, com este vocabulário, a gente trata muitas vezes dessa forma. Então, sem ofensa a ninguém, a gente precisa, sim, às vezes, classificar a pessoa com autismo dentro da pessoa portadora com deficiência. Para o plano de saúde, pouco importa quando fala doença pré-existente ou não, não mudaria em regra o acesso ao direito, eu posso explicar isso mais na frente, mas muitas vezes a gente trata desta maneira. Certo? Então, classificando como uma subdivisão da deficiência como um geral, né? Porque não deixa de ser, para o âmbito jurídico, uma deficiência intelectual ou algo vinculado a esta vertente, a gente tem alguns direitos como a isenção do IPVA, como possibilidade de diminuição na tarifa do acompanhante da pessoa com autismo, que não seria só por ser autista, qualquer outra pessoa que necessite de um acompanhamento, seja uma situação pós-operatória, seja alguma situação que precise de ingesta de medicação, enfim, teria acesso a este direito, digamos assim, dentre outros. Assim como também com relação às instituições privadas que eu mencionei. Então, às vezes, para as crianças, a gente verifica que com a apresentação do laudo, ele vai ter direito à meia entrada, ou o acompanhante não paga. Nesse caso, é uma política social da própria instituição. Não é obrigado a fornecer isto, porque trata-se de instituições privadas e eles têm o poder de deliberar conforme queiram. Mas, muitas vezes, a gente, na prática, vivencia essas benesses, digamos assim, e as questões governamentais, que são muitas. Isso vai do direito legal, de ter realmente o acesso às políticas públicas e sociais que garantam esse direito, que eu também vou falar mais à frente, porque é algo bem amplo, né? Vai, digamos assim, de A a Z desse acesso, seja um benefício, seja um cadastro no governo, seja um acompanhante pontualmente na escola e por aí vai. Ô, doutora Raíza, e tem diferença, por exemplo, tem alguns direitos que são garantidos no território nacional, né, por uma lei federal, e aí, de repente, a cada estado tem algumas modificações ou não. O que vale para aqui em Recife, né, que a gente está em Recife, vai valer no Brasil inteiro. Como que funciona isso? Olha, veja só, as políticas públicas, elas são, na grande maioria das vezes, a nível estadual, certo? Porém, não quer dizer que não teria esse acesso, até porque quando se trata do âmbito de saúde, então, assim, a questão social e da saúde, ela se mistura muito nessas situações. Então, tem situações que são deliberadas por assistência social, tem situações que é o SUS. No caso do SUS, ele teria direito em todo o território nacional, porque o SUS, ele digamos assim, vou falar de maneira bem informal, ele é dividido essa gestão a nível municipal, estadual e federal. Então, a nível de direitos constitucionais, seria uma situação de garantia federal em todo o território. Porém, algumas leis estaduais que não destoa muito entre um estado e outro, então acho que não teria, em vias práticas, um impacto tão grande. Mas pode ser ter alguma excepcionalidade de estado para estado. A nível internacional, né, assim, a lei é levada no território nacional e para os brasileiros, digamos assim, em trânsito, né? Porém, existem, né, as organizações que são muito voltadas aos direitos humanos, que são a níveis internacionais, os tratados que, com certeza, possuem direitos e garantias também para os autistas a nível internacional. Doutora Raíza, essa questão que você falou sobre os direitos, né? Os direitos dos acompanhantes. E aí vem também uma dúvida muito grande em relação quais são os direitos dos pais dos autistas, né? Especificamente com relação a quê? Direitos no sentido de... como acompanhante, como acompanhante, como o que eles podem, sei lá, o que eles têm de benefícios Sim. em relação a algumas compras também. Né? Tem algumas questões como de trabalho exemplo, também. isso, como exemplo que a gente escuta muito falar que eles podem comprar
carro mais barato, IPVA, Viajar de né? graça. Isso, viajar de graça. Vamos lá. Tudo que a gente Muitas lê coisas, tem um vamos lá. grande asterisco, Isso, né? isso aí. E eu, né, como é olhar jurídico, vou direto para os asteriscos, porque realmente é o que faz a diferença para ter acesso àquele direito. Então, aqui vai ser digamos assim, uma resposta bem longa, que eu vou pedir licença a vocês, porque é algo que envolve muitas frentes. Vamos lá. Com relação à passagem aérea. A pessoa que necessita do acompanhamento, ela não tem desconto nenhum. Quem tem desconto é o acompanhante, certo? Então, ele tem um desconto de 80% na passagem do acompanhante, pela necessidade de estar realmente vinculado não só àquela criança, ele já pode ser adolescente, pode ser adulto. Então, você pega um formulário que existe nos sites das companhias aéreas, é bem fácil, disponibiliza lá. Tem o FREMEC e o MEDIF. Um tem validade de 1 mês, o outro tem validade de 1 ano. Então, eu não lembro exatamente qual, tá, gente, agora. Mas você tem as instruções lá, é autoexplicativo. Você preenche com a ajuda do médico assistente, né? Daquele paciente, digamos assim. E ao preencher isso, você submete à companhia aérea e com poucos dias você consegue ter esse retorno. E uma dica aqui aos viajantes, por favor, liguem para a companhia, não esperem eles dar retorno, porque muitas vezes não dão, mas que já está autorizado, digamos assim, no protocolo interno, tá? Então, isso não é burocrático, ele é detalhado na primeira vez, mas depois fica algo bem simples de fácil acesso, tá? Com relação ao IPVA, sim, existe essa isenção do IPVA, porém tem que ser solicitada de forma prévia, num prazo específico no Detran. Você submete a ida a uma consulta com um médico específico do Detran. Não deixa de levar o laudo do seu filho, seja ele do SUS ou seja ele particular. E com o preenchimento do formulário, passa-se por um crivo, por um requisito, e essa concessão, ela existe, tá certo? Com relação à compra do veículo, também tem uma série de requisitos. Tudo que eu vou falar tem uma série de situações a serem respeitadas, ok? Então, com a compra do veículo, você tem um teto, que é o valor do carro. Você não pode estar inscrito em outro benefício social, porque eles podem se chocar. Geralmente, os benefícios sociais, que eu vou falar logo mais, eles estão vinculados à baixa renda. Então, se você tem essa situação e você requer o benefício para a compra de um carro, é como se chocasse. O que, teoricamente, não necessariamente poderia acontecer, digamos que fosse um presente, um avô querendo dar mais conforto para o neto, mas eu já busquei informações e realmente, mesmo não vindo a renda daquela pessoa, não pode ser vinculado ao benefício do paciente, digamos assim. Então, a isenção, a compra do carro, com a isenção de alguns impostos para comprar o carro mais barato, com o total de isenção dá em torno de 25% a 30% de desconto, ele não ocorre se você tiver vinculado a algum outro benefício social, certo? Vamos aos benefícios sociais. Então, isenção de tarifa na conta de luz, IPTU, BPC, muita gente pergunta se por a criança ou a pessoa ser portador de autismo tem direito ao benefício. Vamos lá. Tem direito ao benefício, vírgula, se tiver encaixado na baixa renda. O que é baixa renda hoje no Brasil? Baixa renda hoje no Brasil é quando você tem uma renda per capita por família de meio salário mínimo, no caso, R$ 706 reais. Então, se você é um pai e uma mãe, cada um ganha um salário mínimo e tem 2 filhos, vocês estão no limite da baixa renda, porque é como se dividisse o salário para os habitantes da casa e não pode ser superior a R$ 706 reais no ano vigente. No caso, o próximo ano também irá mudar de acordo com o ajuste do salário mínimo. Então, se você estiver dentro deste enquadramento, é possível sim você procurar um CRAS, que geralmente é um posto de assistência social do seu bairro, que você se cadastra e faz o preenchimento do CAD único, né? Você vai ser atendido por um assistente social que vai fazer o cadastro, o preenchimento. Isso é o cadastro. Após o cadastro realizado e encaixado no baixa renda, você vai ter direito a alguns benefícios governamentais se solicitado. Não é automático. Então, tem o cadastro, é o primeiro pré-requisito para ter acesso aos benefícios. Isso é muito importante, né? De salientar, porque muita gente já acha que só o cadastro já vai facilitar todo o processo. Então, por exemplo, você fez o cadastro, se enquadra na baixa renda, tudo ok. O benefício não vai chegar à sua porta, assim. Você tem que ligar para o 135 do INSS, agendar uma perícia médica, e ao fazer esse agendamento, você também vai levar o laudo. Sendo uma situação idônea, acho que é difícil realmente haver a recusa quando existe a transparência no processo, né? E após isso, sim, seria implantado o benefício.
Da mesma forma, as isenções de tarifas, a isenção do IPTU, isenção não, desculpa, o desconto no IPTU. Então, essas questões todas, elas sempre são vinculadas a uma série de condições. E, especificamente para os benefícios governamentais, o primeiro pré-requisito é se encaixar na baixa renda, estar apto e cadastrado no CAD único de maneira sempre atualizada. Porque se tiver algum benefício vigente e não tiver o cadastro atualizado, eles suspendem, né, da maneira bem popular, eles cortam até você regularizar isso e realmente engrenar de novo dentro dos pré-requisitos que eles obrigam, digamos assim. Perfeito. Outra dúvida que também é muito comum, né? Geralmente as famílias, assim, dos nossos pacientes, às vezes perguntam isso pra gente. E também quem não é, mas a gente recebe, né, pelo Instagram, se tem diferença de direitos a depender do nível de suporte. Então, por exemplo, meu filho é nível 1 de suporte, eu tenho tal direito, mas se meu filho é nível 3 de suporte, eu vou ter outros direitos. Isso existe? Isso é mito? Olha só, em vias legais não existe, porque o diagnóstico e o enquadramento, ele é de forma equânime para todos. Porém, como apenas o diagnóstico, ele não é diretriz para acesso a direitos, especificamente, vou falar pontualmente, por exemplo, a um acompanhante escolar, que é muita dúvida das famílias que giram em torno desse assunto. Então, não seria especificamente o laudo dando o diagnóstico que daria o direito ou não, mas sim a indicação médica de forma pontual naquele caso. Então, não é o governo ou a assistência social de forma sem ter a capacidade técnica de um neurologista, de uma pessoa que realmente está ali acompanhando aquele paciente do ponto de vista médico, quem vai dizer se ele tem o direito ou não. Mas sim, se tratando de um médico que acompanha, que vai fazer a prescrição da terapia multidisciplinar. E aí, em cadeia, teria alguns necessidade e acesso ao direito e outros não. Mas não por ter acesso ou não ao direito. O direito é para todos, mas com a indicação médica adequada para aquele caso. Entendeu? Perfeito. E o mesmo eu digo, vou até tomar licença para já complementar com relação às escolas, porque a gente precisa esclarecer a grande diferença entre acompanhante terapêutico e o professor itinerante ou aquela disponibilidade de ter um professor específico para a criança em sala. São coisas diferentes que a gente não pode, de forma alguma, misturar. Então, se fosse relativo à escola, fornecer um profissional pedagógico para acompanhar a criança, também seria a equipe pedagógica da escola, que iria relatar, talvez até em conjunto multidisciplinar com a equipe psicopedagógica, mas seria uma diretriz de uma pessoa com a capacidade técnica de um psicopedagogo de dentro da escola para aferir essa necessidade. Diferentemente do acompanhante terapêutico, que é, digamos assim, custeado pelos planos de saúde e cuidam e tratam de questões terapêuticas da criança. Ou seja, não são questões pedagógicas, as coisas não podem se misturar. Certo? Isso é bem importante. Isso é importante realmente, da gente frisar que, inclusive, muitas famílias têm muita dificuldade, né, em conseguir ter esse direito, né, dessa assistência dentro do ambiente escolar, sejam porque algumas escolas ainda não fornecem essa estrutura, ou às vezes não aceitam, né, muitas vezes que a família solicite isso. Então, assim, quais medidas essas famílias elas podem adotar diante dessas situações de dificuldade mesmo no ambiente escolar, né? Quando tiverem esses direitos negados, assim? Certo, vamos lá. Isso é uma pergunta, assim, frequentemente realizada e eu vou me ater a explicar bem direitinho. Com relação à verificação da necessidade da criança, vou falar da criança porque a gente está falando de um processo escolar, então, geralmente, é criança ou adolescente. Se for uma situação comportamental, esta necessidade não vai partir desse fornecimento escolar. Porque aquela criança não necessariamente, ou ela pode ter até agregado um déficit pedagógico. Mas sim, a gente fala de uma situação comportamental que precisa ser tratada. Nesse caso, muito provavelmente seria indicado um acompanhante terapêutico, seja no método ABA, ou seja, que é a grande maioria, ou em outro método indicado pelo médico assistente, que iria dar o suporte psicológico e comportamental àquela criança. Ou seja, ele não ia tratar de questões de fazer a tarefa, ele iria sim ser um mediador para que a criança exerça funções motoras, coordenação motora fina, comportamento, espera. Então, isso daí não seria necessariamente um papel de
em regra geral, a gente sabe que a escola tem esse papel, sim, tem esse papel social, mas tratando de uma criança atípica, com as necessidades bem pontuais, sensoriais, motoras, às vezes mais comprometidas, precisaria ser acompanhada por um acompanhante terapêutico, que geralmente, e a gente preconiza que seja um profissional da área de saúde, certo? Com as devidas especializações, e seria custeado ou pela família, ou pelo plano de saúde, ou pelo SUS, no âmbito da saúde. Ponto. Quando a gente trata de um professor específico, que é garantia das pessoas com deficiência, inclusive dos autistas, dentro da lei da pessoa com deficiência, que foi promulgada em 2015, que garante esse acesso ele é válido, ele pode ser requisitado ou pela família, ou caso a família tenha algum embate com a escola, pode-se fazer uma denúncia ou no Ministério Público, ou no Ministério de Educação e Cultura, no MEC, certo? Fazendo essa denúncia. Que a escola ela deve fornecer esse professor para tratar de questões pedagógicas pontuais para aquela criança. Ou seja, às vezes a criança ela tem um comportamento adequado, que não necessita de realmente um acompanhamento terapêutico, mas ela tem uma situação pedagógica deficitária, que ela precisa de adaptações curriculares mais específicas, e isso é dever da escola, propriamente dita, muitas vezes através de um profissional disponibilizado para aquela criança, com a disponibilidade de uma sala de recursos, que algumas escolas já possuem, não é o ideal ainda, né? Esse mundo ainda está muito distante da realidade de muitos brasileiros, tanto da escola pública como da escola particular, mas é uma garantia legal. Então, assim, a gente precisa realmente desmistificar de que o acompanhante terapêutico ele não está ali como babá, ele não está ali para fazer a tarefinha, nem segurar na mão da criança. É importantíssimo. O professor disponibilizado pela escola, ele estar ali para tratar questões pedagógicas. E muitas vezes pode atuar em conjunto, porque as crianças, às vezes, somam essas necessidades. Então, mesmo que não tenha um professor pontualmente para aquela criança, tem que ter alguém responsável por um setor especial na escola, que olhe para 2 ou 3, trate as atividades, a forma de adaptação, de uma maneira que dê acesso e possibilidade até para que o acompanhante terapêutico consiga trabalhar ou mediar isso para... O grande objetivo é cada vez mais a independência da criança, né? Então, assim, busca-se realmente alternativas que deem esse suporte para que no futuro, né, a gente tenha aí os adultos e crianças independentes. E, doutora, em relação ao que está acontecendo agora com os planos de saúde, reduzindo as terapias comportamentais, retirando os acompanhantes terapêuticos, né, das crianças. Como essas famílias podem agir com isso, em relação a isso? Olha só, isso aí é uma grande polêmica, certo? Com relação a, especificamente, redução de carga horária ou número de sessões, isso é vedado por lei. Isso já é algo superado, que eu acredito que não, até dentro do judiciário não existe nem polêmica quanto a isso. Então, antigamente tinha 12 sessões de TO por ano. Isso daí não existe mais, certo? Então, essa quantidade de limitação de sessões é algo superado. O que ocorre com relação às terapias ABA, que é uma carga horária elevada, a gente sabe que é comprovadamente necessário essa intervenção, seja ela com nível de suporte menor, que necessariamente seria uma carga horária menor, mas que já é extensa, é importante deixar isso claro, e com nível de suporte maior, uma carga horária elevada, que muitas vezes até as pessoas falam, nossa, essa criança não vive. Não, não é isso, né? A gente sabe que existem estudos que comprovam que a terapia ABA, ela é realmente necessária, essa carga horária. Muitas vezes, sim, precisando sofrer ajustes para que comporte a realidade da criança, tanto para mais como para menos. Então, assim, o que eu percebo nesse movimento é que as terapias ABAs fora do ambiente clínico, elas sim estão sendo cortadas de maneira administrativa pelos planos de saúde, com a alegação de que acompanhante terapêutico, seja em ambiente domiciliar ou escolar, ele não tem cobertura pela ANS. Então, isso é um comunicado administrativo que afeta as famílias, e quem não tem processos judiciais acabam levando um corte meio que de imediato com a suspensão dessas terapias ou a negativa delas, caso não exista ainda, certo? Porém, uma vez havendo essa prescrição médica e o acesso à justiça, ele permite isso, não quer dizer que é um cheque em branco e que a pessoa pode solicitar tudo, que vai ter tudo. Não é isso. Com o laudo médico embasado e fundamentado com a necessidade da criança, a gente já tem sim, né? Teve o IAC, que foi um julgado recente, que aqui em Pernambuco teve grande repercussão e garantiu
né, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em segunda instância, ele reconhece essa necessidade de forma explícita da terapia ABA, que nada mais é do que a carga horária prescrita, apenas em ser pulverizada em diversos ambientes, até porque a vivência da criança, ela necessita, né, de ambiente externo, ambiente domiciliar. Por isso que não é a criança não ter vida, ela vai ter uma vida mais direcionada com esse suporte, certo? Então, do ponto de vista administrativo, sim, tem havido o corte, não por número de sessões, mas pela especialidade de eles informarem que não se enquadra dentro do rol da ANS. Do ponto de vista, quando a gente debruça isso sobre o judiciário, a gente consegue, sim, situações diferentes. Muitas vezes, a grande maioria, tendo o aval do judiciário para ter autorização e fornecimento destas terapias, apenas variando os entendimentos de se rede particular, se rede credenciada do plano de saúde e por aí vai. Então, isso é de forma muito pontual, mas é regra geral. O plano nega, não com base na quantidade, mas sim pela especialidade. E quando buscado, quando solicitado, por já ter havido precedentes aqui em Pernambuco, graças a Deus favoráveis, né, a nós que somos defensores da causa, sim, a gente tem tido sucesso. Coisa boa. E existe algum amparo legal para assegurar, em relação agora a, vamos explorar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva. Existe algum amparo legal, né, para assegurar tecnologia assistiva por meio das seguradoras de saúde? Então, tecnologia assistiva, ele é um universo. Tecnologia assistiva, ela vai desde uma prótese ou de um aparelho auditivo até construção de rampas de acesso. Isso. Então, tudo que dá acessibilidade, né? Exatamente. Tecnologia assistiva é qualquer meio ou suporte que permita com que o indivíduo com algum tipo de deficiência ou redução de possibilidades em algum momento, ele consiga ter um acesso mais igualitário, através de recursos que estão justamente a tecnologia assistiva. Então, assim, não existe uma garantia de que os planos de saúde ou o SUS, ele vai garantir a tecnologia assistiva de forma macro, porque isso é muito grande. Então, vai desde um cão-guia a implementação daquelas texturas diferentes em calçadas, então não teria como haver isso. Porém, algumas situações da tecnologia assistiva, elas são garantidas pelo plano de saúde, sim, como, por exemplo, próteses e órteses, elas estão dentro das tecnologias assistivas. Aparelho também. Aparelho auditivo, e estão cobertas pelos planos de saúde porque estão registradas no rol da ANS, certo? Com relação às situações de novas tecnologias, de trazer mecanismos de suporte, como, por exemplo, vou especificar o CAA. Provavelmente alguém iria perguntar, poxa, se meu filho precisa, eu não tenho condições de comprar o iPad ou o tablet, a ferramenta necessária, o plano de saúde teria a obrigatoriedade em cobrir? De primeiro modo, seria não, certo? Não o plano de saúde. Com relação aos entes públicos, até teria e tem obrigação, mas não pelo SUS, mas sim pela assistência social. Então, para ser incorporado para a cobertura da ANS, existe uma Comissão Nacional de Tecnologia, chamada CONITEC, cujo todas as tecnologias, seja de medicamentos, seja de prótese, seja de órtese, de qualquer situação vinculada à saúde, ela passa pelo crivo da CONITEC de forma prévia, para posteriormente ela ser implementada no rol da ANS e aí, porventura, ter ou não essa obrigatoriedade de custeio. O que não quer dizer que em casos pontuais, certo? A justiça ela tem um olhar personalíssimo para aquela situação do indivíduo. Então, assim, eu acredito que o plano de saúde, ele não dá cobertura. Mas em casos excepcionais, como a gente já vê de custeio de cadeiras de rodas, de muletas, digamos assim, seria mais ou menos a mesma analogia. Então, se mistura muito essa questão de políticas públicas sociais com essa questão do plano de saúde, certo? No âmbito público, isso daí sim teria possibilidade, mas como eu falei, pelo âmbito de políticas sociais que iriam garantir a uma pessoa que não tem condições e precisa, né, desse recurso tecnológico de ter acesso ao material que precisa. Nossa, isso é uma informação, assim, fantástica. Que Sim. eu acredito que muita gente, embora precise, né, porque tem muitas pessoas com necessidades complexas de comunicação, né, dentro do espectro, e muitas famílias que realmente não conseguem custear, porque muitas vezes acaba sendo um custo elevado, né? Sim. Saber disso, assim, é uma possibilidade incrível.
Mas agora a gente abrindo um parênteses e indo agora pro lado da maternidade. Ah, a meu maternidade Deus. atípica. Agora a gente vai se emocionar um pouquinho aqui. Conta pra gente, assim, né? Viajando por esse universo dessa maternidade atípica, como é que foi se ver nesse lugar, né? Como é que foram, assim, os desafios? E hoje o Gabriel é um adolescente, né? Os desafios são outros, assim. Como que foi essa jornada, né, pra você? E como quais são os desafios atuais que vocês estão vivenciando desse autista, assim, adolescente, Sim. não falante, usuário de comunicação alternativa, muita coisa. Na verdade, Gabriel tem 17 anos, né? E esse universo que a gente vive hoje, há 17 anos atrás, era uma outra situação. Primeiro que eu e meu esposo, nós somos pais muito jovens e meio que novinho, digamos assim, Gabriel recebeu a indicação de consulta com um diagnóstico bem precoce nesse período, né, de descoberta. Olha, eu vou te dizer, assim, obviamente, né, a gente lamenta, a princípio, pelas expectativas maternas e paternas familiares existentes ali, mas digamos assim que o nosso luto, ele não durou muito, não. Né? A gente se apropriou da situação e, assim, não tem uma mãe que tem amor pelo filho, não quer outra coisa, a não ser que ele seja feliz, então a gente foi atrás de pronto, então, assim, era indicação ali, era alguém que indicava uma pessoa e possibilidades e vamos procurar. Então, dentro desse universo, eu não era formada ainda, né? Eu estava iniciando a minha jornada dentro do direito e eu consegui muitas coisas dentro da base do argumento. Então, eu ia para o plano, eu conversava com gerência, eu solicitava de forma informal as petições, que nem chamava de petição, hoje eu vejo que eram as petições. E eu consegui muita coisa, né? De proporcionar ao meu filho o que nós acreditávamos que era de melhor para ele, certo? Então, assim, os desafios, eles são muitos o tempo todo, mas a gente não tem nem tempo de se ater a essas coisas, tá? Então, assim, é difícil, mas, assim, não carrego isso como um fardo, nem, ai, pelo amor de Deus, o que não quer dizer que tenha o mesmo peso para outras famílias, sem querer desmerecer as situações que cada um vive, mas a gente se apropriou disso e foi a luta. A vida, ela é muito frenética, né? A rotina, ela é pesada, ela é cansativa, mas não dá tempo de muita coisa. Então, a gente enfrenta desafios pedagógicos, desafios de saúde. Olha, eu posso até dizer que sou muito sortuda, não enfrento tantos desafios sociais, ou então é o meu olhar que não enxerga. Eu vejo muito mais empatia e solidariedade do que situações desagradáveis. Mas os desafios, eles são cíclicos, tá? Uma vez me disseram assim, as estereotipias, elas nunca deixam de existir. Tampa uma e descobre outra. E nessa época eu lembro que eu estava bem feliz por algumas estereotipias de Gabriel estarem, digamos assim, indo embora. E quando eu soube disso, o meu olhar foi assim em cima e eu vi que já tinham tantas outras surgindo. E é a pura verdade, né? As situações, elas se amoldam. Algumas coisas, elas são supridas, são conquistadas, da mesma forma que outras tornam-se necessárias com o passar dos anos. Então, hoje a gente enfrenta um desafio de adequação pedagógica. Gabriel não fala, ele é não verbal. Me desculpem aqui se eu usei o termo errado. Você aqui, cheia de fono aqui, que eu confio, que acompanha o meu filho. Então, assim, do ponto de vista informal, posso ter falado errado, mas assim, eu compreendo que a linguagem, ela vai muito mais além da fala oral propriamente dita. E que Gabriel, sim, ele faz uso disso. A gente precisou valer-se de outras situações pela necessidade dele. Então, assim, a gente confiou, a gente apostou. Como também, no início, a gente se submeteu ou se ajoelhou diante de situações novas que estavam vindo, porque a gente não tem alternativa. Então, resta a gente acreditar na ciência, acreditar nos profissionais, ter uma cumplicidade ali, fomentando, ladeando essas relações, porque são relações diárias, são relações de muito tempo. Então, a gente precisa, sim, ouvir, confiar, colaborar e seguir junto. Se não der certo no futuro, muda a rota. Mas, assim, em especial com relação à CA, para Gabriel, a gente vê ganhos, a gente vê mais autonomia, independência. Então, isso pode parecer pouco para muita gente, mas para a gente é um ganho enorme. Doutora Raíza, muito obrigada. Foi muito gratificante tê-la conosco. Eu que agradeço. Foi uma honra receber o convite para estrear este projeto lindo. Eu desejo de coração a vocês todo o sucesso do mundo e espero ter colaborado de alguma maneira com os ouvintes.
Com certeza, com toda certeza do A gente mundo. espera Muito. receber aqui mais vezes, né? Cada vez mais com informações mais atualizadas e cada vez mais com mais relatos emocionantes sobre o progresso de vocês enquanto família, né? E com o Gabriel aí com novas conquistas. Estou às ordens. Obrigada, gente.